Dezembro 28, Zacarias 12, verso 1 a 13, verso 9. Esta é a mensagem que o Senhor anunciou acerca do destino de Israel. Mensagem do Senhor que estendeu os céus, lançou os alicerces da terra e formou o espírito humano. Farei que Jerusalém seja como uma bebida que deixará as nações vizinhas cambaleando quando enviarem seus exércitos para cercar Jerusalém e Judá. Naquele dia, transformarei Jerusalém numa pedra pesada. Todas as nações se reunirão contra ela para tentar movê-la, mas só ferirão a si mesmas. Naquele dia, diz o Senhor, farei que todos os cavalos entrem em pânico e todos os cavaleiros enlouqueçam. Cuidarei do povo de Judá, mas cegarei todos os cavalos de seus inimigos. E as famílias de Judá pensarão: os habitantes de Jerusalém encontraram força no Senhor dos Exércitos, seu Deus. Naquele dia, farei que as famílias de Judá sejam como uma chama que põe fogo num monte de lenha, ou como uma tocha acesa no meio de feixes de cereal. Elas incendiarão todas as nações vizinhas, à direita e à esquerda, enquanto os habitantes de Jerusalém permanecerão em segurança. O Senhor dará vitória primeiro ao restante de Davi, antes de Jerusalém, para que a honra dos habitantes de Jerusalém e da linhagem real de Davi não seja superior à honra do restante de Judá. Naquele dia, o Senhor defenderá os habitantes de Jerusalém. O mais fraco entre eles será como o rei Davi, e os descendentes do rei serão como Deus, como o anjo do Senhor que vai diante deles. Pois, naquele dia, começarei a destruir todas as nações que atacarem Jerusalém. Então, derramarei um espírito de graça e oração sobre a linhagem de Davi e os habitantes de Jerusalém. Olharão para aquele a quem transpassaram e chorarão por ele, como quem chora a morte do filho único. Lamentarão amargamente por ele, com quem lamenta a perda do filho mais velho. Naquele dia, o pranto em Jerusalém será como o grande pranto por Hadad e Rimon, no vale de Megido. Todo Israel chorará, cada família separadamente. Os maridos longe das esposas, a família de Davi chorará separadamente, bem como a família de Natã, a família de Levi e a família de Simei. Cada uma das famílias sobreviventes de Judá chorará separadamente, os maridos longe das esposas. Naquele dia, uma fonte será aberta para a linhagem de Davi e para os habitantes de Jerusalém, uma fonte para purificá-los de todos os seus pecados e impurezas. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eliminarei da terra a idolatria, de modo que até o nome dos ídolos será estremecido. Removerei da terra os falsos profetas e o espírito de impureza. Se alguém continuar a profetizar, seu próprio pai e sua própria mãe lhe dirão: você deve morrer, pois profetizou mentiras em nome do Senhor. E, enquanto ele estiver profetizando, seu pai e sua mãe o matarão. Naquele dia, as pessoas terão vergonha de dizer que têm o dom de profetizar. Ninguém vestirá roupas de profetas para enganar outros. Dirá: não sou profeta, sou lavrador. Comecei a trabalhar no campo quando era menino. E se alguém perguntar: que feridas são essas em seu peito? Ele responderá: fui ferido na casa de meus amigos. Desperte, ó espada, contra meu pastor, o homem que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fira o pastor e as ovelhas serão dispersas, e eu me voltarei contra os cordeiros. 2/3 dos habitantes da terra serão feridos e morrerão, diz o Senhor, mas restará 1/3 na terra. Farei essa terça parte passar pelo fogo e a purificarei. Eu a refinarei como se refina a prata, e a purificarei como se purifica o ouro. Ela invocará meu nome, e eu lhe responderei. Direi: este é meu povo. E ela dirá: o Senhor é nosso Deus. Apocalipse 19, versos 1 a 21. Depois disso, ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão chamando: Aleluia!
salvação, glória e poder pertencem a nosso Deus. Seus julgamentos são verdadeiros e justos. Ele castigou a grande prostituta que corrompia a terra com sua imoralidade e vingou o assassinato de seus servos. E, mais uma vez, as vozes ressoaram. Aleluia! A fumaça dessa cidade sobe para todo sempre. Então os 24 anciãos e os 4 seres vivos se prostraram e adoraram a Deus, que estava sentado no trono. Disseram: Amém, aleluia! E do trono veio uma voz que dizia: Louvem nosso Deus, todos os seus servos, todos os que o temem, pequenos e grandes. Em seguida, ouvi outra vez algo semelhante ao som do clamor de uma grande multidão, como o som de fortes ondas do mar, como o som de violentos trovões. Aleluia! Porque o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, reina. Alegremo-nos, exultemos e a Ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e sua noiva já se preparou. Ela recebeu um vestido do linho mais fino, puro e branco, porque o linho fino representa os atos justos do povo santo. E o anjo me disse: Escreva isto: felizes os que estão convidados para um banquete de casamento do Cordeiro. E acrescentou: Essas são as palavras verdadeiras de Deus. Então caí aos pés do anjo para adorá-lo, mas ele me disse: Não faça isso, sou um servo, como você e seus irmãos que dão testemunho de sua fé em Jesus. Adore somente a Deus, pois o testemunho a respeito de Jesus é a essência da mensagem revelada aos profetas. Vi o céu aberto e surgiu um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, pois julga e guerreia com justiça. Seus olhos eram como chamas de fogo e em sua cabeça havia muitas coroas. Nele estava escrito um nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Vestia um manto encharcado de sangue, e seu nome era a Palavra de Deus. Os exércitos do céu, vestidos de linho mais fino, puro e branco, seguiam-no em cavalos brancos. De sua boca saía uma espada afiada para ferir as nações. Ele as governará com cetro de ferro e esmagará as uvas no tanque de prensar da furiosa ira de Deus, o Todo-Poderoso. Em seu manto, na altura da coxa, estava escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo em pé no sol, gritava para as aves que voavam no ponto mais alto do céu: Venham, reúnam-se para o grande banquete que Deus preparou. Venham e comam a carne dos reis, dos generais e dos fortes guerreiros, dos cavalos e de seus cavaleiros, de toda a humanidade, escravos e livres, pequenos e grandes. Depois vi a besta e os reis da terra e seus exércitos reunidos para lutarem contra aquele que montava no cavalo e contra seu exército. Mas a besta foi presa e, com ela, o falso profeta que fazia sinais em seu nome, sinais que enganaram todos que haviam recebido a marca da besta e adoravam sua estátua. Tanto a besta como seu falso profeta foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Todo o seu exército foi morto com a espada afiada que saía da boca daquele que montava no cavalo branco. E todas as aves se fartaram com a carne dos cadáveres. Salmo 147, versos 1 a 20. Louvado seja o Senhor, como é bom cantar louvores a nosso Deus, como é agradável e apropriado. O Senhor reconstrói Jerusalém e traz os exilados de volta a Israel. Ele cura os de coração quebrantado e enfaixa as suas feridas. Conta as estrelas e chama cada uma pelo nome. Nosso Senhor é grande, seu poder é absoluto. É impossível medir seu entendimento. O Senhor protege os humildes, mas lança os perversos no pó. Cantem com ações de graças ao Senhor. Cantem ao nosso Deus louvores com a harpa. Ele cobre os céus de nuvens, provê chuva para a terra e faz o capim crescer nos montes. Alimenta os animais selvagens e dá de comer aos filhotes dos corvos quando pedem. Seu prazer não está na força do cavalo, nem no poder humano.
O Senhor se agrada dos que o temem, dos que põem a esperança em seu amor. Exalte o Senhor, ó Jerusalém, louve seu Deus, ó Sião, pois ele reforçou as trancas de suas portas e abençoou seus filhos dentro de seus muros. Ele conserva a paz em suas fronteiras e satisfaz sua fome com o melhor trigo. Ele envia suas ordens ao mundo e sua palavra corre veloz. Envia neve como lã branca e espalha a geada sobre a terra como cinzas. Lança granizo como pedras. Quem é capaz de suportar o frio intenso? Então, por sua ordem, tudo se dissolve. Envia seus ventos e o gelo derrete. Ele revelou sua palavra a Jacó, seus decretos e estatutos a Israel. Não fez o mesmo com nenhuma outra nação. Elas não conhecem seus estatutos. Louvado seja o Senhor. Provérbios 31, versos 1 a 7. Os ditados do rei Samuel contêm essa mensagem que sua mãe lhe ensinou. Meu filho, filho de meu ventre, filho de meus votos, não desperdice sua força com mulheres, nem sua vida com aquelas que destroem reis. Não convém aos reis, ó Lemuel, tomar muito vinho. Os governantes não devem desejar bebida alcoólica. Se beberem, pode ser que se esqueçam da lei e deixem de fazer justiça aos oprimidos. O álcool é para os que estão morrendo e o vinho para os que estão amargurados, que bebam para se esquecer de sua pobreza e não se lembrar de suas dificuldades.